Olá, povo de Deus, que bom estar novamente nesta manhã juntamente com vocês. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Sou Catiúcia Nunes. Quero deixar aqui uma mensagem da parte de Deus nesta manhã. Deixe seu like e ouça a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. O chamado e a fuga de Jonas. E a palavra diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Palavra do Senhor. Meus irmãos, quando Deus te der uma missão, atente-se para aquela missão, para o propósito de Deus no qual Ele vai te enviar. Porque lá tem uma grande bênção para você. E não adianta ir para o outro caminho, que não vai funcionar. Às vezes, meus irmãos, as coisas estão assim meio embaraçadas na nossa vida. Mas é porque você não foi no caminho certo, no qual Deus determinou para você ir. Você foi como Jonas. Você, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis. E esse é o nosso problema. Deus, muitas vezes, Ele manda nós para uma determinada missão. E às vezes você não vai, não é porque teima, não. É porque às vezes não entende a voz de Deus para com você. Então você tem que atentar para as Escrituras, porque nela está o cuidado, não só para a vida eterna, mas nela está o cuidado para tudo nessa vida. O homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Então, atende-se para a voz do Senhor. E aonde é que eu vou ouvir a voz do Senhor? É na palavra de Deus. Não tem outro caminho. É lá que Deus vai falar com você. Às vezes está vindo vento contrário na tua vida. Mas às vezes é justamente o propósito que Deus está mandando. É o próprio Deus, às vezes, por causa do propósito que você não está entendendo. E essa tempestade está se levantando. Esses ventos contrários estão se levantando. Mas é por causa do propósito que Deus colocou na tua vida. E Ele quer falar contigo. Ele quer chamar a tua atenção. E às vezes você diz: Senhor, é o diabo que está mandando esse vento contrário. Não, Ele mandou também na vida de Jonas. Veio uma grande tempestade, um grande vento naquele navio. Por causa do propósito que ele tinha para com Jonas. E Jonas não entendia. Jonas estava dormindo. A Bíblia diz que ele estava dormindo um profundo sono. Ele até que entendia, porque Deus falou com ele. No caso de Jonas, foi uma teimosia mesmo. Porque Deus deixou bem claro: olha, tu vai para Nínive. E ele disse: não, ele pegou aquele navio ali, pagou a passagem e foi para Tarsis. Como se nada tivesse acontecido. Ficou naquele lamaçal ali de pecado. Como diz lá em Provérbio.
Deus, ele bota, às vezes, o brinco na porquinha, lava a porquinha, deixa ela toda perfumadazinha, aí ela olha para a lama e corre ali para o seu destino. Meus irmãos, ouça a voz do Senhor no que ela fala contigo. A palavra diz em Efésios 5, do versículo 14 a 17, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, sede prudente, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós vimos hoje os dias maus. É pai contra filho, filho contra pai. É guerra, é rumor de guerra. E a tendência é piorar, porque está perto da volta de Cristo. Então, Cristo, o que ele tem para fazer na tua vida é depressa. Então, tu tem que atentar para a palavra de Deus, porque ele fala com você. Ele vai falar na palavra. Ele vai falar. E quando a voz do Senhor fala, não tem confusão, porque Deus não é Deus de confusão. A Bíblia diz, por isso não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Então olha, porque às vezes está se levantando o vento contrário. Mas esse vento contrário, muitas vezes, não é Satanás, é o próprio Deus para te mostrar, para falar contigo, para te dizer, olha, eu estou aqui, o que eu quero não é isso aqui, enxerga, é isso aqui que eu quero para ti. Então, nós temos que olhar o que é que as Escrituras diz. Examina as Escrituras, atenta para o Senhor. Ora, que Deus vai te mostrar. Ele tem um propósito para cada um dos seus filhos aqui na terra. E muitas das vezes, meus irmãos, nós não atentamos para isso. Muitas das vezes pensamos que estamos no caminho certo. A Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas no final é destruição e morte. Então para tudo e atenta para o que Deus tem preparado para ti. Sabe por quê que eu digo preparado? Porque já está tudo preparado. E às vezes você não está enxergando. Como aquela ceia que ele disse assim, olha, tu vai num lugar tal, que lá eu vou preparar a ceia para os meus discípulos. Lá está tudo preparado. Lá tem um cenário mobiliado. Aleluia! Então, meus irmãos, atenta, porque o que Deus tem para ti é o que Ele tem para ti. Não é para outro. Se tu deixar de fazer, vai lá ficar parado. Era para ti aquilo ali. Às vezes vem outro lá e passa na tua frente, porque tu deixou para trás. Então, atente-se para a voz do Senhor, para o chamado do Senhor na tua vida. Porque tem um propósito determinado por Deus. Tudo tem um propósito determinado por Deus, entende? Às vezes a gente diz, Senhor, na minha vida tá um reviravolta, um vento contrário, tá vindo coisas que eu não esperava. Tá se levantando um vento, mas é porque o próprio Deus está tentando chamar a tua atenção. Então atente para a voz do Senhor. Aquela tempestade, ela não se acalmou enquanto eles não pegaram Jonas e lançaram fora do navio. Enquanto Jonas estava dormindo no profundo sono. E aí estava aquela tempestade toda. Quando ele se acordou, ele revelou, olha, quem é o teu Deus? Os homens perguntaram, quem é? Quem é que tu serve? Revela para nós.
Aí ele revelou. E aí me jogue no navio, porque eu estou sendo a causa dessa tempestade. Meus irmãos, muitas das vezes, você está sendo a causa da tempestade na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios, na tua família. E tá vindo um reviravolta, um vendaval, e tu não tá entendendo. É Jonas dormindo no porão do navio. Meus irmãos, atente para a voz do Senhor, porque nesta manhã Ele quer falar com você. E a voz de Deus, ela não é confundida com nenhuma outra voz, porque Deus, como eu falei, não é Deus de confusão. Então você clame ao Senhor e Ele anunciar-te-á coisas grandes e tremendas que tu não sabes. Amém? Eu vou aqui deixar uma oração para você nessa manhã e que Deus tão somente possa tocar no teu coração em nome do Senhor Jesus e tu possa tão somente os teus olhos serem abertos nessa manhã para a honra e glória do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, eu entrego, meu Pai, cada pessoa que está ouvindo, Senhor Deus, essa palavra mandada por Ti, Senhor Deus, nessa manhã, meu Pai. Que ela entre, meu Pai, penetre alma, espírito, coração, meu Pai. Que ela venha, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, dividir medulas, meu Pai, como a espada de dois gumes, Senhor Deus. Na vida, meu Pai, de cada um, meu Pai. Que cada um venha, meu Pai, entender o Teu propósito, meu Pai. O Teu chamado, Senhor Deus. Não faça como Jonas, fuja para outro lado. Fuja para Tarsis. Que essa pessoa venha acordar qual é o Tarsis que ela está indo, qual o caminho errado. Se ela estiver na direção errada, desperta essa pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, desperta, meu Pai. E que ela venha, Senhor Deus, tão somente entender o Teu chamado na vida dela. Hoje, meu Pai, e para todo sempre eu te peço, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém e graças a Deus. Tenha um bom dia em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa lhe alcançar nesta manhã, para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus, amém e amém.